O que é e como acontece o déjà vu? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E hoje é dia de curiosidade aqui no Naruhodo, Altair. Mais uma curiosidade que um ouvinte nos enviou. É verdade. Essa pauta foi sugerida pelo Henrique Santinello de Almeida. Ele tem 15 anos. Aê. 15 anos, nosso jovem ouvinte. É estudante, obviamente, e é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Curiosidade é a chave do sucesso. Ele mandou o seguinte: olá pessoal, meu nome é Henrique, eu gostaria de saber como ocorre o déjà vu, porque é uma coisa que acontece comigo frequentemente e sempre quis ter uma explicação sobre isso. Obrigado e parabéns pelo podcast. Emendando com essa pergunta, Altair, a gente recebeu uma segunda pergunta de uma segunda ouvinte ilustre. Isso. A Luciana Lino. Ela tem 32 anos, é farmacêutica e mora em Sydney, na Austrália. Sim. Ela mandou o seguinte: esses dias eu tive um déjà vu e me dei conta de que fazia muitos anos que não tinha. Quando comentei sobre isso com alguns amigos, todo mundo concordou que os déjà vus eram muito mais frequentes na infância e na adolescência. Afinal, déjà vu tem ligação com a idade? Então a gente tem essas duas perguntas, tá? Sim. A gente vai falar aqui o que é o déjà vu, como é que ele acontece e se existe uma ligação com a idade. Sim. Eu sei que existe uma ligação com o cinema, isso eu sei, tá? Existe? Porque no primeiro Matrix, bem no comecinho do filme ainda, tá? Acho que por volta de 10, 15 minutos, passa um gato preto, o Neo fala que teve um déjà vu, e a Trinity fala que isso não é um déjà vu, isso é uma falha na Matrix. Déjà vu. What did you just say? Nothing, just a little déjà vu. What is it? A déjà vu is usually a glitch in the Matrix. It happens when they change something. Então também a gente inclui já aqui a pergunta se dá pra dizer que o déjà vu é uma falha na Matrix. Então vamos lá, Altair, vamos pra esse programa. Vamos lá. Então, se você imaginar que a sua circuitaria cerebral é uma Matrix, talvez seja uma falha na Matrix nesse sentido. Tá certo? Né? Então a Trinity não mentiu. Se você pensar que a Matrix está dentro de você e não fora, é uma explicação, né? Mas, assim, quando você pensa numa falha, não é que é uma falha, tipo, o seu cérebro tá falhando, tem um problema, tô doente, não é sinal de doença mental, nem nada disso. É um sinal de desenvolvimento neural, tá? De desenvolvimento do cérebro. O que é, então, o déjà vu? Então, o déjà vu, a descrição do comportamento é que ele é uma sensação que você tem de extrema familiaridade com alguma coisa. Por exemplo, está num lugar que você sabe que nunca esteve, mas aquele lugar parece estranhamente familiar, de alguma forma. Então parece que você esteve, Parece. mas você sabe que não esteve. Isso, você tem uma percepção racional de que você não esteve, mas ele é muito familiar. E é interessante que quando você tem o déjà vu, em geral você está olhando para um elemento daquele ambiente e de repente você, nossa, eu já vi isso. E aí parece que o ambiente completa, parece que tudo fica familiar. Que é uma coisa que o nosso cérebro faz de fato. Exato. Né? Completar espaços, né? E criar memórias, assim, vamos dizer assim. O nosso cérebro é uma máquina que busca sentido nas coisas, né? E onde ele não vê um sentido óbvio, ele completa. Ele cria esse sentido. É, né? ele adiciona elementos ou tira elementos, né? O déjà vu ele é um fenômeno muito legal, só que é muito difícil de recriar ele em laboratório. Por isso que durante décadas ele foi pouco compreendido, assim. Tem uma explicação neurofisiológica, neurocientífica para ela. É uma explicação bem conhecida, não tem nada a ver com estou tendo um sonho premonitório, alguém me disse, não, tá? Então, desculpe para quem acreditar nisso, é uma crença, você pode continuar acreditando, só não é verdade, mas fique à vontade. Mas como que funciona o déjà vu finalmente? Respondendo a pergunta da Luciana, de fato tem uma relação com a idade, tá? Então, o déjà vu é extremo, ele começa a partir dos 8 anos, então entre 8 e 9 anos você começa a ter déjà vus. Antes disso, praticamente impossível. Você não tem. Para você ter déjà vu, primeiramente você tem que ter a noção de eu. Você tem que perceber que você é um self diferente do resto do mundo. E isso começa antes, né, dos 8 anos, mas se estabelece entre 7 e 8 anos. Então o déjà vu começa aí. Ele é muito prevalente durante a adolescência. Então, o nosso ouvinte de 15 anos, ele é assolado por isso por muita frequência, porque o cérebro está em desenvolvimento, você tem um desenvolvimento das vias neurais e elas se desenvolvem em períodos diferentes. O cérebro não se desenvolve todas as partes com a mesma velocidade. Então, às vezes, você tem, entre aspas, pequenos desarranjos. Esses desarranjos geram o déjà vu.
Eu vou dar alguns exemplos de como isso pode acontecer, Ok. sem ficar muito técnico. As pessoas lembram mais do déjà vu visual. Eu entrei num ambiente, eu vi uma coisa, e essa coisa é muito familiar, e aí gerou o déjà vu. Essa é a mais comum. Mais comum, as que as pessoas mais lembram. Mas você pode ter um déjà vu por qualquer sentido. Você pode ter um déjà vu tátil. Então eu peguei numa coisa e essa coisa é extremamente familiar e me lembrou de alguma coisa. O efeito não é tão forte, mas você pode ter. Você pode ter déjà vu com gosto. Por qualquer coisa. Cheiro, né? Cheiro também. Cheiro, assim, porque tem muita coisa da memória olfativa. Isso, Né? que é muito ligado à memória emocional e tal. O né? cheiro de uma determinada comida te transporta para um outro lugar no tempo. Isso. Então, na verdade, quando você tem essa percepção olfativa, isso te transporta. Então, na verdade, não dá familiaridade com o lugar. Ele te transporta para outro lugar. É um fenômeno ligado ao déjà vu, mas não tem o mesmo efeito de familiaridade. Certo. Né? Então, o déjà vu é muito mais lembrado do ponto de vista visual. E, falando um pouco mais da neurociência da visão, você tem os olhos, né, que é onde entra o sinal. A luz, né, passa pelos seus olhos, chega no fundo do olho ali. Tem uma série de terminações nervosas. A partir daí você tem uma excitação elétrica e esse pulso elétrico vai para o seu cérebro. Como que ele vai? A partir do momento que a informação entra nos seus olhos, ele passa por uma via, né, um caminho, e ele chega na parte de trás do seu cérebro, um pouquinho para cima da sua nuca. Essa parte do cérebro é o córtex visual. Né? Então, o que você enxerga pelos olhos, pela frente da cabeça, é interpretado no fundo. Tanto é que, às vezes, você bate a nuca, bate a cabeça, a primeira coisa que você tem é um blackout, você não enxerga. Uma cegueira momentânea. Isso, assim, né? você fica meio zonzo, assim, e fica cego. Então é porque você teve não uma lesão, mas teve uma batida ali no córtex visual. Essa área, o córtex visual, ela codifica a informação visual consciente. Então, tem duas coisas importantes aqui. Uma coisa é o que o seu olho enxerga e outra coisa é o que você percebe que enxerga. Tá? Então, por exemplo, se o que vem pelo seu olho é 100% da informação, o que é codificado no seu córtex visual não é 100%. Tem outras áreas, então imagine, né? Você tem um sinal entrando pelo seu olho, que é de um lado da cabeça, e chegando do outro lado. Nesse caminho, essa informação passa por outras vias neurais, que processam a informação de forma paralela, mas não consciente. Tá? Então, quando você vê coisas, você percebe algumas, mas tem informações que você codifica, mas não percebe que codificou. Parece um pouco complicado, mas é bem por aí. Uma outra área, uma via, né, na verdade, que codifica a informação sem que você perceba, né? Ou seja, ela codifica a informação visual não consciente, tem duas áreas. Uma delas é a amígdala, né? A amígdala é muito responsável pela memória emocional e tal. E tem uma outra área perto da amígdala que chama tratum. Imagine, por exemplo, que você tem um raio que passa pelo seu olho. Uma parte desse raio vai até a parte de trás da sua cabeça e uma outra parte da informação passa pelo trato e pela amígdala. E a partir daí essa informação é processada e ela volta, ela vai para outras áreas. Então você tem a informação que o seu cérebro codifica de forma consciente e de forma não consciente. Agora imagine a seguinte situação. Imagine uma pessoa que é cega. Ela teve uma lesão no cérebro, no córtex occipital, tá? Na parte que codifica a visão consciente. Então a informação entra pelo olho, ela chega naquela área atrás da sua cabeça, mas ela não é processada porque os neurônios ali morreram. Então a pessoa é cega. Apesar do olho estar são e codificar a informação não traz nenhum sentido para a pessoa porque o cérebro não codifica. No entanto, apesar de você ter a lesão no córtex occipital, essa via do trato e da amígdala, ela continua funcionando. Existem informações visuais que, apesar da pessoa ser cega, ela codifica, mas não percebe que codifica. Então você tem um tipo de... O nome é meio engraçado, que é visão cega. Né? Então imagine o seguinte, pegue uma sala, nessa sala você coloca obstáculos, cadeira, mesa, coisas assim, e coloca uma pessoa cega na porta, ela não pode ter nunca estado naquela sala, né? E você pede para ela andar de um lado da sala até o outro, devagarzinho, né? Você pode até ir apoiando ela. Dependendo do tipo de cegueira, quando a cegueira não é no olho, mas é uma cegueira cortical, a lesão é no cérebro, a pessoa tem uma sensação de querer desviar dos obstáculos, né? Então ela desvia dos obstáculos sem perceber o porquê ela desviou. Tá? E quando tem esse tipo de cegueira. E um outro caso que é bem interessante é desse mesmo tipo de cegueira. Você coloca a pessoa na frente de uma tela de computador, de novo, ela tem a cegueira cortical, não a cegueira no olho. Coloca ela na frente do computador, ela vem de uma tela e nessa tela você põe um rosto, né? uma face.
E você muda as expressões dessa face. Coloca a face sorrindo, triste. A pessoa muda as expressões faciais de forma empática com a imagem, mesmo sem estar vendo. Mimetizando o que está na frente dela. Exato, ela mimetiza. Então, se a face estiver rindo, ela começa a rir. E aí você pode até chegar para a pessoa e perguntar: você está rindo? Fala, mas por quê? Fala, não sei, me deu vontade. Né? Ou seja, porque o cérebro coleta alguma via da informação, apesar da pessoa ser corticalmente cega, ela utiliza. E qual a relação disso com o déjà vu? O déjà vu ele é exatamente isso. Então imagina que você tem 2 sistemas de percepção visual, um deles consciente e outro não. E o que é o déjà vu? É quando você tem um desarranjo entre esses dois. Tá? É um tipo, entre aspas, isso não é clínico, não é grave, mas é um tipo de epilepsia. Então, por exemplo, imagine o seguinte, vou fazer com quem? A gente não combinou, vou fazer uma brincadeira com quem? Quem? Você tem que responder rápido. Tá? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Ema. Qual a cor da clara do ovo? Rápido. Branco. Não, mas você pensou. Você pensou. Você deu uma engasgada antes de falar. Então, não, porque o que vem na sua cabeça? Amarelo. Sim. Né? Por quê? O ema leva a gema. Isso. Ema, gema. Aí você fala amarelo. Entendeu? Só que você deu aquela engasgada, né? Que eu quero responder certo, mas não tenho certo, entendeu? Você pode fazer isso, caso você não acredite, faça isso com alguém, tá? Faça essa brincadeirinha com alguém. Então chegue, ema, qual a cor da clara do ovo? Né? A pessoa, por causa do ema, ela vai lembrar de gema, e aí ela pode responder amarelo, se ela responder de sopetão. Então, o que parece? Ó, eu tenho 3 elementos quando eu falo isso. O ema, a cor e a clara. Certo. Então, ema, cor e clara. O que seria esperado, né? O ema, na verdade, ele puxa a gema, que é um outro elemento que não está ali, né? E aí esse gema, ele distrai você e gera uma outra informação. O déjà vu é exatamente isso. Às vezes você está num ambiente que você não conhece, mas tem um elemento desse ambiente que é familiar. Está te distraindo. Que é familiar. Tem um elemento. Então, às vezes você está num lugar e você vê uma árvore que é parecida com uma árvore que você já viu, mas nem lembra que viu. Aquela árvore é a gema. Então é como se o ambiente falasse para você ema, em vez de você ver uma árvore comum, você vê aquela árvore gema. E aí traz todo o ambiente em volta. Entendeu? Então é como se seu cérebro completasse uma informação baseada na sua memória pregressa, de forma não consciente. O déjà vu é basicamente isso. E tem então uma relação com a idade, Tem. Altair? Você começou a falar sobre a questão do desenvolvimento cerebral, né? E a necessidade de você se conhecer como um self. Sim. Né? Isso acontecer por volta aí dos 7, 8 anos de idade. Isso. Começa a partir dos 7, 8, se torna muito... Você tem muito déjà vu durante a adolescência, até os 25 anos, depois vai diminuindo. Não quer dizer que você não tenha na fase adulta, mas é bem mais raro. Além disso, a gente tem outros vus, né? O déjà vu não é o único. É verdade. Tem um tal de jamais vu. Tem o jamais vu. O que é o jamais vu? Né? O jamais vu, assim, o nome é esquisito, mas todo mundo já teve. O jamais vu é o contrário do déjà vu. Você tem uma coisa muito familiar, você vê muito, é muito familiar. Ele é tão familiar que um certo dia você olha pra ele e ele parece esquisito. Não sei se você já teve isso. Alguns exemplos são assim. São pessoas que estudam muitas línguas. Então, por exemplo, imagina que você estuda inglês e aí você viaja pra fora e passa um mês, né? Então você fica praticando muito inglês. Quando você volta pro Brasil, você começa a escrever e você escreve palavras em português errado. Mesmo palavras muito fáceis. Ou então você se pergunta, como é que escreve essa palavra mesmo? Isso é o jamais vu. Por exemplo, a sua língua nativa ela é muito comum pra você, muito fácil. E você ouve muito. Quer dizer, aquele que seu amigo que você acha que tá sendo cuzão quando volta do exterior e fala assim, como é que se escreve mesmo em português e o cara é brasileiro? Isso. Não, pode ser que ele não esteja sendo cuzão, ele só tá tendo um jamais vu. Exato, A ideia é que ele esteja... Se você não vê nenhum mau sentido nisso, é um jamais vu. Uma forma de você gerar jamais vu em você mesmo é você pegar uma palavra, pedra, ou uma palavra até um pouco maior, sei lá, filosofia, e começa a repetir ela. Repete. Ou exceção é uma palavra mais difícil. Pega essa palavra e fica repetindo, verbalmente, fale com você mesmo, mas fale, não é ficar pensando. Exceção. Falar em voz alta mesmo, exceção. Mas assim, tem que ficar um dia inteiro fazendo isso. Vai chegar uma hora que você vai olhar essa palavra escrita num lugar e você vai chegar, que palavra é essa? Vai dar um tilt. E a razão neurocientífica para isso é que quando você excita uma informação demais, o cérebro não consegue ser mais excitado. Então ele passa a não reconhecer certos estímulos, porque você já entrou em contato com ele demais. E tem um outro vu,
que é o Presque-Vu. Presque-Vu. Presque-Vu, todo mundo já teve, que é a sensação de estar com a palavra na ponta da língua. Isso é o Quando ela Presque-Vu. foge. Isso. Então, qual que é o nome daquilo mesmo? Tava aqui na ponta da língua Isso. e fugiu. Você sente, você começa a ficar angustiado, né? Isso é o Presque-Vu. O Presque-Vu, ele acontece pela própria maneira como a gente presta atenção. O sistema atencional no ser humano é algo bem curioso, que é o seguinte: quando você presta atenção em uma coisa, você automaticamente desexpresta atenção em outras coisas, né? Então, a atenção é o foco num elemento frente a outros. Porque, ao contrário do que diz a lenda do multiprocessamento, nós não somos multiprocessamento. Não, a gente nós não processa somos. uma coisa de cada vez. Sim, Né? nós não somos a galinha. A galinha é multiprocessamento, nós não somos. Nem as mulheres são. Né? Nem as mulheres, não. A gente não. vai falar num outro programa sobre isso. Né? Isso, não, com certeza não. O Presque-Vu, ele acontece assim: eu tenho que lembrar o nome de um ator, né? Como que é o nome daquele ator mesmo? Ou aquele ator que tá naquele filme. Isso, algo assim. O que acontece? Você quer lembrar uma informação que você não tem ainda. O que seu cérebro faz? Para você prestar atenção em uma coisa, ele vai omitindo, ele vai escondendo de você coisas próximas. Como que você quer lembrar, você não lembra? Às vezes ele omite, inclusive aquilo que você quer lembrar. Entendeu? E isso acontece muito em grupo. Sabe quando você tá com várias pessoas? Sim, qual que é o nome sim. daquele ator do filme mesmo? E ninguém Isso, lembra. Ninguém lembra. Lembra. Exatamente. Isso afeta várias pessoas conjuntamente, porque todos têm o mesmo processo atencional. Aí, às vezes, vem uma pessoa de fora que não estava no grupo. Ah, é tal pessoa. E todo mundo, é verdade, né? Era o fulano. Porque a pessoa não estava naquele contexto. Claro. E aí o sistema atencional dela não estava omitindo a informação que deveria ser lembrada. E hoje, graças ao Google e graças ao IMDb, a gente consegue preencher essa lacuna em alguns segundos, né, Altair? Pelo menos em relação a filmes e atores. Outras coisas não, né? Tá certo, então. A gente começou respondendo às perguntas do Henrique e da Luciana sobre déjà vu e falamos sobre mais dois vus. Sim. O jamais vu e o Presque-Vu. Presque-vu. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, Altair. podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Domo arigato. Tchau, tchau. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.